No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Armando de Lima Uchoa. Boa noite. Nós estamos hoje no dia 12 de fevereiro de 2001. Eu cheguei a Nova Esperança para morar há aproximadamente 50 anos. 1950, trabalhando em Mandaguari, nós vínhamos junto com o Mirampiri, que foi industrial aqui na cidade. Nós vimos visitar o sítio dele na Estrada Funda, sítio Três Irmãos. E nós o acompanhávamos. Eu ainda tenho um rapaz que trabalhou com o Piri, que é contemporâneo nosso. O Raimundo Rodrigues dos Santos é vivo e mora aqui em Nova Esperança. Então nós estamos com residência fixa. Eu estou a partir de 52, na época em que eu saí do Reinaldo Massi, uma firma que beneficiava café e exportava café. Era uma grande indústria com máquinas pelo Paraná fora, Araponga, Matriz, Rolândia, Mandaguari, Astorga, Maringá e Nova Esperança. Então eu vim em Mandaguari, onde eu trabalhava com o Mirampiri, que era o gerente. Dá para parar? Pode ir, senhor, mano. Um minuto só. Eu vim aqui com o Peri, e o doutor Silveira, na época o município foi criado, de Nova Esperança, desmembrado do município de Mandaguari. Foram 5 naquela época. A Lei 701, Marialva, Maringá, Mandaguaçu, Nova Esperança e Paranavaí. Havia as eleições e elas foram realizadas no dia 14 de dezembro. Então, nós viemos para cá e participamos das eleições com o primeiro prefeito, que era vereador em Mandaguari, Dr. José Teixeira da Silveira. Tudo isso é no município só? Esses municípios só? Mandaguari, o prefeito tinha uma jurisdição, começava lá em Mandaguari, ia até o Paranazão, ia até Guaíra. Era enorme. Levava quase mais de um ano para visitar 200 e tantas localidades. Tinha uma ideia de número de habitantes? Nenhuma. Eu não recordo, não sei o número de habitantes. Isso, não sei que daí que a gente fala, para saber o que eu perguntava. O senhor chegou em 1950, o senhor chegou casado? Em 1950, eu já vinha aí acompanhando o Piri no sítio dele, mas fixei residência em 1952. O senhor já era casado? Não, solteiro, conheci a minha senhora e nós casamos aqui no Religioso. Ainda há um contemporâneo que foi padrinho meu de casamento no Religioso, o Riad Ibrahim Maluf, do posto Shangri-La. E
Para casarmos no civil, nós fomos a Mandaguari, que não havia cartório ainda, em Nova Esperança. Quem foi atualizado? Né? Quem foi atualizado? A minha senhora é Albertina Peron Show, a vítima, não? Família tradicional da região. Sim, como eu, vindo de ela veio de fora visitar a irmã, nos conhecemos, casamos, somos pais de duas moças, Glória Maria, que já é avó, e Maria Luísa, ambas nascidas aqui em Nova Esperança. Como que era os primeiros dias de Nova Esperança, os primeiros passos políticos? Como era o perfil político? Nova Esperança era uma cidade em formação, não tinha luz elétrica. A maior autoridade policial aqui, da parte militar, era um cabo, e o delegado de polícia era suplente de delegado, era um da localidade aqui. Era o seu Agenor, é pai de um rapaz que foi gerente do Banco do Brasil em Jandaia, eu esqueço o nome. Agenor Custódio de Mello. Naquele tempo, havia necessidade de direito de ser para indicar para ser delegado? Não. Os locais eram cidades que estavam recém-criadas. Os advogados que tinham aqui, naquela época nós tínhamos dois. Tinha o Mário Moraes Sarmento, que era coletor estadual, o Dr. Sérgio Lanzoni era um deles. Sérgio Lanzoni já era daquela época. Em 1954 foi criada a comarca. Aí veio Miguel Lima Moreira, o primeiro juiz. Ele construiu a casa lá em frente à ABB, Dr. Carlos Otávio Bezerra Valente. E por falar em... Ele foi... Como é que se pode dizer? Ele era um juiz meio atrabiliário e a própria justiça o afastou daqui. O nosso prefeito antagonizou com ele. O nosso prefeito foi eleito, após 2 anos ele se candidatou a deputado estadual. Quem é? Dr. José Teixeira da Silveira. É vivo, mora em Niterói, é irmão de um rapaz que foi governador do estado do Rio, Roberto da Silveira. E o Dr. Silveira foi eleito deputado estadual, antagonizou com o juiz, e o juiz foi removido daqui. Foi colocado em disponibilidade, aposentado. Alguma figurinha, alguma coisa interessante que falou com ele? Sim, o nosso juiz era muito atrabiliário. Conta-se que o pessoal que vendeu a serraria que vendeu a madeira da casa, que hoje está em frente ao banco da ABB, ela não foi paga. Os Fabrines foram cobrar, entregaram a madeira aparelhada, mas quem comprou foi a mulher, e então o juiz mandou que fosse receber com a esposa dele. E aí, Não recebeu, não. E aí, na época, os negócios começaram a acontecer, basicamente era em cima da agricultura e economia. Quase que exclusivamente café. E café é extração de madeira. Nós chegamos a ter 20 e tantas serrarias aqui. E algumas importantes. Então, a base da economia era o café e a serraria. E a serraria. Aqui na vegetação predominava a peroba. Havia perobás enormes aqui na região. E o café, nós chegamos a ter 20 máquinas de café. ele tempo era indiscriminado, não havia um controle, né, da exploração da madeira. Não. Não, porque sabe disso. Não havia restrição nenhuma quanto ao abate. É porque só o senhor fala do reconhecimento. A principal potencialidade econômica, café e madeira. E como começou a surgir o comércio? Quais são os seus primeiros pontos comerciais? O comércio ainda tem remanescentes da primeira família daqui.
A Marina, que trabalha na Secretaria de Educação, é uma das moças. A família Benatti também é dessa época. Morreu agora, recentemente, mês passado, né? José Albino Benatti, que é primo do José Benatti, do Cláudio, que era um dos pioneiros daqui. O tio dele, pai do Benatti, da mesma época. E essa coisa assim, quem chegava comprava lotes de terra ou como que era essa posse? O loteamento foi vendido pela Companhia de Terras. E ela era e é ainda idônea, de maneira que com 20% se comprava as terras de sinal. E aí, quando nós chegamos aqui, em 52, a própria perímetro urbano da cidade ainda estava em pé. Grande parte das perobas ainda estava em pé. Eu recordo que ali, eu acho que a Albertina viu ainda, ali onde é o Bezerrão, o estádio ali, tinha muita peroba ali. Existiu algum tipo de parte da fauna, cita algum animal que esses chefes dificultavam o acesso à exploração da madeira, essas coisas? O senhor chegou a participar disso? De quê? Caçados ou Não. animais que envolviam essa exploração que dificultavam? Muito raro onça. Deixa eu dar uma retomada aqui na sua história. A gente começou a gravar a fita, você acabou não falando de quem você é, de onde você veio. Podia repetir isso aí? Bom, eu nasci em Manaus, estado do Amazonas, e eu vim de Mandaguari para cá. Eu trabalhava no Reinaldo Mas, firma de café, e o Dr. Silveira era um dos clientes da Magna lá em Mandaguari. Ele era vereador lá e convidou para participar das eleições e eu vim com ele. Morávamos juntos. O senhor estava contando para mim sexta-feira à noite um pouco da sua história de Manaus para Rio Branco, São Paulo. Podia falar um pouquinho disso aí também, senhor? Sim, eu já morei em Cruzeiro do Sul, território do Acre. Eu fui criado em Belém do Pará. Nasci em Manaus, Amazonas. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. O meu irmão tinha meses. Aí nós retornamos para o seio da família materna. E lá eu me criei. Quando fui prestar serviço militar, eu prestei e naquela época você servia no lugar do nascimento. Eu saí de Belém do Pará para Manaus, onde moravam os parentes do meu pai, para prestar serviço no Exército. Era a época da guerra e eu cheguei a sargento em 8 meses. Fui sargento do Exército, dei baixa, engajei, mas depois dei baixa. Porque o senhor resolveu vir para o sul. Sim. Porque o senhor resolveu vir para o sul. Por quê? Porque o senhor resolveu vir para o sul. Porque a maioria do pessoal do amazonense, do nortista, vinha fazer aventura no sul. E lá o senhor veio para São Paulo? Para São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo. O senhor chegou a trabalhar nesses lugares? Trabalhei no Rio, trabalhei em São Paulo. E lá eu conheci, em São Paulo, conheci um amigo meu, uma família grande de Apucarana, Pareja. E de tanto ele falar no Paraná, e nós tínhamos um companheiro lá também que volta e meia ia a São Paulo, era ele quem sempre abonado, corria muito dinheiro no Paraná. Foi movido, como a maioria dos imigrantes naquela época, pela economia, pelo interesse.
Armando, na época, o senhor via alguma potencialidade econômica que não foi desenvolvida? Sabia ou não? Nós não conhecíamos as potencialidades, só posteriormente no governo do Parigó de Souza que eles, Tinha isso. já não sei situar. E a política? Como era a política naquela época? A política, na época até a Revolução, predominava o PTB. Depois MDB, PMDB. As eleições eram tranquilas? Hein? Eleições tranquilas? Havia briga, sim, mas de mortes, bem pouca coisa. O senhor chegou aqui no tempo da Capelinha? Hein? Cheguei? Não. Eu, quando cheguei aqui, já estava criado o município. Eu vim para a primeira eleição. Aliás, eu vim antes, porque eu acompanhava o Peri, que tinha uma propriedade na Estrada Funda. Nós tivemos já episódios pitorescos aqui. Alto Paraná era famoso porque o proprietário lá do loteamento, Lucílio de Londrina, e ele tinha um pessoal armado lá. Em uma ocasião, o nosso prefeito, fazendo campanha para deputado, ficou acuado lá dentro da igreja, nós tivemos que retirá-lo, plena luz do dia, com capa de boiadeiro, levando carabina embaixo. José Silveira. Ele se veio por lá, no final do Paraná. Por sinal, o primeiro prefeito de Nova Esperança foi o primeiro deputado federal da região. Antes de Maringá, de Londrina, de Foz do Iguaçu, o primeiro deputado federal foi daqui. Você pode repetir essa história dessa busca dele na igreja para tentar tirar de lá? Foi na igreja de Alto Paraná? Sim. Um dos contemporâneos que ainda está vivo, que é personagem desde aquela época, no começo é o Agostinho Stefanello, mas parece que ele está morando em Naviraí, né? Não é Alto Paraná. E por que ele teve que se esconder na igreja? Porque o pessoal do Borali, que era adversário, aliás, na época da política de prefeito. O doutor Silveira, que ganhou a primeira eleição em Nova Esperança, dos 9 vereadores ele fez 7. Alto Paraná fez 1, adversário, e Atalaia outro. Manuel Augusto da Silva, de Atalaia, e Afonso Valentins Guissardi, de Alto Paraná. Nessa época, o Alto Paraná já tinha sido emancipado da cidade? Não, ele pertencia aqui. Já foi na Nova Esperança. Nós íamos com a divisa nossa e ia até Sumaré. Era bem divisazinha com Paranavaí mesmo. Sumaré pertencia à Nova Esperança naquela época. O senhor falando que o senhor trabalhou com o Reinaldo Massa. Quando o senhor trabalhou com o Reinaldo Massa, quantos beneficiadores de café ele tinha aqui na região? Olha, eu não sei te dizer corretamente, mas seguramente. Rolândia, Arapongas, Mandaguari, Astorga, Maringá, Nova Esperança. E Cristo Rei. O que tinha essa cidade? Hein? O que tinha essa cidade? Máquinas de café. De quem? Do seu Reinaldo. Reinaldo Massa. É o colonizador de Naviraí, de Diamante do Norte, tudo aquilo era dele. O nome completo dele? Reinaldo, com Y, Massi, com 2 S e I. Esse Reinaldo Massa é o que todos falam na região do Remo Massa. É filho É filho do do Remo Massi. O seu Remo Massi eu conheci, uma dentadura linda, já idoso, 80 anos já. Ele tinha máquina aqui na Nova Esperança também, como Gim Paraná. Não, o Remo não. O Remo só tinha aí perto de Paranavaí, como é o nome da cidade dele? No Cristo Rei. Cristo Rei. Tinha 17 mil alqueires, ou 18. O seu Reinaldo que tinha uma fábula de terras, Diamante do Norte inteira dele, atravessava o rio, Naviraí, não sei quando. Quando não se trabalhava naquele tempo, o que se fazia de lazer e distração?
Aqui não havia luz elétrica, era luz de motor. Nem tinha motor, era luz particular. Fora de hora, você tinha que encomendar na casa de alguma família para comer um frango ensopado, uma coisa diferente. Então. Senhor, mas cerveja naquele tempo não era cerveja gelada, né? Era. Era cerveja gelada no gelo, né? No não gelo. tinha refrigerador, não tinha. Como que era? Com geladeira de Agora, o principal alimento eram os pernis assados que fazia sanduíche. Aquilo levava o dia inteiro, terminava um e entrava outro. É porque alguns antigos dizem que a cerveja era colocada no gelo, pegava esse gelo, quando tinha, colocava em palha de arroz para poder conservar. Chegou. Tem uma pessoa que vocês poderiam procurar subsídios, eu não sei se... Afrânio Vieira Bueno. Ele é dentista, toda eleição nossa ele comparece. Ele vem lá de São Paulo. O Afrânio está com já quase a minha idade, né? Eles querem que é bom deles. Então, os domingos, como eram os domingos? Missa? Sim. Para contar para todos. O Clube Capelinha foi já em 70, não? Bem antes. Como eram os domingos do início da Nova Esperança? Era difícil de passar. Futebol só, né? Futebol. Quando? Que dia? Não, futebol. Que dia que é? Domingo. Os domingos, você Não tinha tocado. E o namoro, seu irmão? Como que era o namoro? Como é que era chegar na prenda? né? Como é que era? Acho que todos nós éramos pioneiros, né? Inclusive ela. É. Conta um pouco pra gente da sua história de amor com a dona Como Bertinho. que o senhor conheceu o Robertinho? O senhor lembra? Lembro, é claro, perfeitamente bem. Robertina estava vindo da rodoviária e eu estava parado com o Zé Benatti. A rodoviária era no centro mesmo da cidade, onde tem a pracinha lá. Onde tem. Quem era ele? Morreu esse mês passado, não? Era motorista? Não, ele era dono do Rei do Pano, onde tem um 99 do Brasil. 1,99 ali. Continua. O senhor estava conversando com ele? A madame chegou de ônibus, desceu e eu a vi. Como que ela estava vestida? Você lembra como ela estava vestida? Ah, não. Tem algum adereço que chamou a atenção? O lenço na cabeça. Ah, é? Tornozelo escondido. E como foi a abordagem? Não, posteriormente sabia quem era e tudo. Mas nós tivemos. E o namoro? Foi rápido. 3 meses depois a gente estava casado. 3 meses? Peguei um avião, não tinha nem roupa, mas ganhei uma corretagem. Bom, isso não é para ser dito, não. Pode ser. Não, mas eu não quero. Mas local para namoro, onde era, senhor? Na casa dela, Em casa, né? em casa. Coreto, praça, não tinha essa. Né? Na época não tinha. Coreto, praça. Não, A luz chegou aqui em que ano? O senhor lembra? foi no meu tempo. O senhor foi prefeito. Sim, a luz é a hidráulica, né? A de motor foi ainda no tempo do Pedro Zanuzzi, que foi prefeito de 56 a 60. O senhor ingressou na carreira como candidato de que forma? Havia necessidade, o Silveira, que era político, ele foi deputado estadual, foi deputado federal, vereador, prefeito aqui 2 anos, né? E deputado estadual, federal, e
Só não foi mais uma vez candidato, porque morreu o irmão dele e um outro foi candidato lá no Rio. O irmão que era governador morreu, e um outro, Badigé, que era irmão dele, foi também candidato. Ele foi para lá. Aí eu precisei ser candidato a prefeito aqui. Mas eu não tinha provocado, não. Candidato? Não, que único. Disputou? Disputado. Foi disputado quem que era o adversário? Hein? Quem era o adversário político? Ou quem era? Quem mesmo? Quem concorreu com o senhor à prefeitura? O Narbal Orestes Mei, que foi depois deputado. Ele era quem? O Narbal não. O Elísio Franco Era, e o. Não, eu disse o de Camargo Viana. foram candidatos com o senhor. Mas eu tenho aqui. José foi primeira eleição, segunda, do Piri. Armando Limuchov, 3.876 votos, Elísio Franco, 1.876. Álvaro Disseu de Camargo Viana, 1.790. Deu para somar os dois. Mas o senhor teve uma segunda experiência. Sim. Não tivemos? Também estávamos convidando outra pessoa para ser candidato, mas como não tinha ninguém, esse primeiro mandato foi de 60 a 64. 14 de dezembro de 60 a 13 de dezembro de 64. E o outro... foi de 31 de janeiro de 69 a 30 de janeiro de 73. Foi na gestão do senhor que enfrentou isso aqui, o problema da erosão? Sim, começou conosco. E como que foi essa? Não começou conosco, não. Começou com todos, né? Como que se deu esse problema? A cidade, primeiro, o plano da cidade era ser construída na parte plana mesmo da cidade, ali onde tem o João Ferrarim. E era uma cidade pequena, eles não tinham planejado muito grande. E depois ela teve que, por falta d'água, furava poço, reafundava, tiveram que ir pegar para os lugares mais acessíveis, onde tinha água e onde tinha erosão. Mas a erosão, nós vivemos o problema, ela era bem acentuada. A Universidade Federal do Paraná colaborou conosco e ela começou também a vivenciar. Ela reproduzia em maquete o terreno nosso e dimensionava a tubulação. E tínhamos que partir para obter recursos. Mas nós aí não fomos, nós fomos felizes até, eu acho, que nós conseguimos que fosse construído o armazém do IBC, na época era uma conquista, aliviava a barra pesada dos cafeicultores daqui, dos maquinistas. Nós começamos e terminamos e concluímos o serviço de água, ainda é hoje o mesmo. O serviço de esgoto, não, quem mexeu foi o João Urbano. A energia elétrica e hidráulica, ela chegou 24... A subestação que nos traz a energia elétrica é de Alto Paraná. Mas nós tivemos luz antes da cidade de Alto Paraná ter luz, que é em Maristela, município de Alto Paraná, encostado a Alto Paraná, a subestação. E nós tivemos luz antes. Aquilo que foi possível fazer, nós diligenciamos. E uma outra inovação que nós fizemos, essa é administrativa. Todo mundo dizia que o prefeito roubava isso, aquilo e tal. Eu fui muito enérgico a esse respeito. O cidadão tinha condições de me acusar, mas eu levava na delegacia e pedia para provar, não?
E em face disso, desde o primeiro dia do primeiro mandato meu, isso ocorreu nos 2 mandatos. Eu coloquei uma placa lá, esta Casa do Povo, por isso, diariamente, das 4 às 5 da tarde, todos os documentos da tesouraria estão à disposição dos munícipes para exame e informações. Eu inovei nisso. Qualquer um não precisava requerimento, não precisava nada. O Armando viajou para Curitiba, gastou quanto? O sujeito era obrigado a informar. O prefeito tinha salário. Hein? E reduzido, porque o Bush fez uma safadeza comigo. Finado. O Bush era amigão, posteriormente. Na época da Revolução, por isso que eu digo que ele é amigão, na época da Revolução, havia passeatas na rua, houve ameaças à minha casa, e ele, para resguardar o meu lar, ele que era adversário, ele, mas o pai do João Felipe, Elias, Ernesto Bush, cartorário, era o titular do cartório. Ele pôs o revólver na cintura, foi lá para a porta de casa. Hein? Por causa da Revolução, para não ninguém ofender a minha casa. O senhor era prefeito. Eu era prefeito. E a ameaça se dava por quê? Porque eu era prefeito do PTB. Contrária à Revolução? Eles eram contrários a nós. A Revolução É? Da família com a liberdade. Né? Isso foi em que ano? 64. 104. Quando estourou a Revolução. Isso. O senhor teve problemas para continuar administrando com a ditadura? Chegou um pessoal de Curitiba, um rapaz do DATM, Departamento de Assistência Técnica dos Municípios. Ele trazia uma correspondência endereçada ao coronel Arivonil Fernandes dos Santos, delegado de polícia, que era para dar cobertura a ele de conduzir, apanhar toda a documentação da prefeitura e levar para Curitiba. O rapaz que, eu não me lembro mais o nome dele, foi muito gentil, antes de entregar lá para o delegado, para o coronel, me mostrou que ele era portador daquele ofício. Digo, olha, o senhor vai ler, o destinatário é o coronel, né? O senhor vai entregar para ele, mas a partir de agora, a dona Lúcia Ferrari está viva aí, é cliente lá do banco. Dona Lúcia, a senhora, a partir de agora, nós vamos seguir as determinações desse cidadão. Minha contabilidade toda foi para Curitiba, e de lá veio que estava matematicamente certa, dentro de todas as normas técnicas contábeis. Dona Lúcia Fernandes, qual é a função dele? É? A função do Dona Lúcia? Uma tesoureira. Não. Se eu não me engano, foi nos 2 períodos, não, Alberto, né? Que eu fui prefeito. Nos 2 períodos que eu fui prefeito, o João Felipe também foi secretário-geral da prefeitura. O senhor comparando aquele tempo com o de hoje, como o senhor vê hoje Nova Esperança, economicamente ou politicamente? Hoje, como o senhor compara hoje? São épocas diferentes, né? Política, com os conceitos. O senhor exerceu o cargo de vereador por quantas legislaturas? Uma só. Uma só. Fui reprovado na segunda. Havia salário? É. Havia salário? Sim. Vereador no começo não havia. Não me lembro, a Robertina foi secretária da Câmara, ela deve lembrar, não sei. Quando começou o salário dos vereadores? O que o prefeito fazia quando eles moravam distantes era dar alguma gasolina para eles, no dia das sessões. E havia o mesmo interesse que há hoje em deixar o cargo de vereador. Ah, sim. E interesse movido por Não, de ordem pessoal. Eu acredito. Naquela época, como você vê, Mauro, o trabalho do pessoal que ajuda as igrejas, nenhum ganha dinheiro. E eles ajudam de corpo e alma, né? Gastam dinheiro do bolso. O senhor foi vereador em que ano? Esse último mandato terminou agora. Qual período? 4 anos. 1997, 8, 9 e 2000. 1997 a 2000. Então, a gente tratando, o senhor pode citar nome de alguns importantes
produtores de café da região naquela época, mas a gente tem também como registro. O mais importante cafeicultor daquela época aí era um que já é finado, não sei se você alcançou na recorda dele, Mário Aloysio. Ele representava muitos estrangeiros, tinha uma porção de gente na Estrada Funda, nobres até, alguns da Itália, outros da Alemanha. Praticamente era pobrezinho. Tinha 30 alqueires, que hoje é do Weine do Cicuta. Mais alguém? Tinha o Dr. Giovanni Parini, que era um gentleman, na Fazenda Roma. Hoje é do Tribulato, né? Ou não? Isso. É, Tribulato. Senhor, para encerrar, não sei se alguém quer fazer mais alguma coisa. Você vai encerrar? A gente já está aqui. Quer fazer mais alguma coisa? Então, para encerrar, eu gostaria que o senhor assim, falasse que o senhor bem entender assim, o que o senhor gostaria de deixar assim, uma mensagem para quem, para quem vai assistir essa fita daqui a 50 anos. A mensagem que eu deixo é que eu procurei me redimir de alguns erros, que todo jovem na certa pratica, e eu procuro não ser pesado às gerações futuras. O que eu puder fazer da minha parte, até o meu último dia de vida, eu farei em benefício das futuras gerações, sem saber certo o que é que devo fazer. Maldade eu tenho certeza de que só se perder os sentidos. Não, já falei demais. O pai do João Felipe, vereador José Felipe Elias, o primeiro vereador, na época da campanha, 8 horas da noite, já era escuro, quase todo mundo se preparando para dormir, soltaram um foguetório danado. A eleição não tinha acontecido ainda. Aí ele veio inquieto lá na casa do Silveira, nós morávamos vizinhos, o Silveira era solteiro, eu também, e tinha mais um rapaz, o Wilson Andrade, José de Andrade, que era solteiro também. E deixou o Silveira intranquilo. O Silveira, Felipe, faz o seguinte, está aqui dinheiro, vai comprar foguete, daqui a 1 hora solta você os foguetes, aí eles não vão dormir. E foi o que foi feito. E o seu Felipe, o pai do João Felipe, foi dormir tranquilo, e os adversários ficaram assim. Era o único remédio que houve para corrigir isso. Pessoal, tá? Profissional, aproveitando, já que o senhor rememorou, não importa quando, mas na época do senhor, a área da cultura, algum filme que marcou a sua vida, alguma música, algum livro que marcou a sua vida, alguma coisa nesse sentido da gente. Quando era prefeito, eu fiz a biblioteca pública municipal. Fez. Pra gente. Eu inventei a biblioteca pública. Olavo Bilac, né? Por favor, diga isso de forma que as pessoas não sabem. A minha senhora Albertina, no primeiro mandato, ela organizou a primeira biblioteca pública de Nova Esperança. Se eu não me engano, de denominação Olavo Bilac. Érico Veríssimo. Registrei Brasília. E o senhor, o que o senhor fala da área da cultura, o que o senhor lembra, viu uma coisa assim, para a gente registrar? Aqui nos festivais. Magno, Silvio, minha chefe. Qual é o nome do senhor? Dele, do Del Grossi. Toda vez que a gente... No jornal. Não está filmando? Tá. Todo mundo começar a filmar. Um episódio aqui que marcou época, eu não sei, já era prefeito o Dr. Silveira. Ele queria obter a unanimidade da colônia japonesa e então denominou Nova Ginza, que é o nome da avenida mais importante que existe em Tóquio, parece,
para a avenida que hoje é Brasil. E os adversários políticos, nós estávamos, eu acho que na fase eleitoral, na campanha de deputado estadual, os adversários políticos se revoltaram, apelaram para o patriotismo e terminou o doutor Silveira fazendo um plebiscito, consultando o povo que nome poderia dar na avenida. Mas o Silveira era vivo, né? Para não enfrentar a turma, ele fez isso e saiu bem. Foi eleito deputado com uma votação maciça. E ele ainda é vivo? É vivo. É? Niterói. Ele ficou 14 de dezembro. Ficou. Na Avenida Brasil. Avenida Brasil. Tem alguma papo assim, seu amor? Tem um, mas que eu não sei dizer direito, vocês vão pegar com os contemporâneos. Castelo Branco. Como é que foi o negócio dos porretes, Alberto, né? O doutor Silveira mandou fazer não sei quantos. Mas continua. Parente do Neo de Luca. Os de Luca te dão a dica, viu, Mauro? Pergunta para eles. Havia uma escola indo na estrada. Essa estradinha, logo ali onde estava o doutor Abrainha e a propriedade ali. E que os Gôngora tinha lá uma porção de crianças para estudar. E tinha uma escola, faltavam carteiras. E o rapaz que era desafiado político foi pegar carteiras lá em Managuaçu. O doutor Silveira pegou as carteiras e devolveu as carteiras lá na prefeitura de Managuaçu. E aquilo originou de que o pessoal de Managuaçu vinha fazer uma invasão em Castelo Branco. O doutor Silveira mandou cortar os porretes mesmo. Não sei quantos. Um caminhão cheio. Montou a milícia. São fatos que proeza. Sobre os distritos, o que o senhor fala? Como? Distrito de Barão, Martim. Isso é depois do município ter sido desmembrado várias vezes. Né? No meu tempo ocorreu a divisão, quando eu fui eleito com domínio em Uniflor. Atalaia também não é, Alberto? Depois os distritos foram se emancipando, né? Alto Paraná, por aí. Eu fui fazer as sessões da Câmara, Atalaia, do Rio Grande do Sul,